Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos devocionais no livro de Salmos. Hoje o Salmo 23, o Salmo do Supremo Pastor. Visite lá o meu canal se você ainda não deu uma olhada, Pastor Cantoca por extenso, e lá você vai encontrar também os 22 salmos que antecederam a esse Salmo 23 que nós trataremos hoje. Também vai encontrar outros materiais que certamente edificarão a sua vida. Vamos lá para o Salmo 23. Estou olhando aqui, aliás, antes de eu iniciar o Salmo 23, hoje eu tenho uma dica para vocês. E uma dica bem interessante, uma dica bem legal, que é esse livro aqui, ó. Lendo os Salmos, de Clive Staples Lewis. Que nome é esse? Esse nome é um nome bem conhecido de vocês, mas não um nome por extenso, inteiro, né, todos os nomes, mas apenas com a abreviatura de uma forma mais sintetizada, C.S. Lewis. Esse é um livro, então, Lendo os Salmos, do autor C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um professor universitário, escritor, poeta, crítico literário e principalmente teólogo e crente no Senhor Jesus Cristo. Esse livro ele é um livro da editora Ultimato, e você encontra aí na Amazon ou então na internet em outras livrarias que você queira comprar. O C.S. Lewis é o mesmo autor do famoso Crônicas de Nárnia, e ele escreve esse livro aqui, um livro muito bom, gostei muito do livro, e não é um comentário, né, de cada um dos salmos. O próprio C.S. Lewis faz questão de dizer que não é um livro acadêmico, ele escreve como se ele estivesse batendo um papo com os leitores, né? Com aqueles que estão ali lendo o livro, ele estivesse conversando com cada um deles sobre esse salmo. Mas a gente conhece C.S. Lewis e sabe que ele não consegue ser superficial. Então, até nesse bate-papo, as ponderações que ele faz nesse livro são excelentes, são muito valiosas, e certamente você, lendo o livro, você baterá esse papo, conversará com C.S. Lewis e enxergará coisas valiosas, preciosidades nos salmos que talvez você não tenha visto quando você os leu, né? Vamos lá então, passada a dica, Salmo 23. Salmo 23 é um salmo de Davi. Nós não sabemos quando foi escrito. Alguns autores acreditam que tenha sido escrito por Davi ainda quando ele era jovem, moço, né? Quando ele ainda pastoreava ovelhas. Outros, como eu, acreditam que Davi tenha escrito esse Salmo 23 já no final da sua vida, talvez não no final da vida, mas já adulto, né? Já tendo vivido bastante, já na sua ditosa idade, né? Já sendo um idoso. E esse salmo então é escrito por Davi, ele foi encaixado pelo arranjador do livro de Salmos. A gente sabe que o livro de Salmos não teve um mesmo autor, mas foram vários autores que escreveram vários salmos, e esses salmos, esses hinos foram encaixados num determinado momento em uma ordem. E essa ordem, então, quem fez, né, quem arrumou nessa ordem, é um arranjador. E esse arranjador, então, entendeu por bem colocar o Salmo 23 depois daquele que foi numerado como Salmo 22. E o Salmo 22 nós vimos que é o salmo que descreve a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que o arranjador foi muito feliz, né? Mandou muito bem, colocando o Salmo 23, ou então como o Salmo 23, depois do salmo que descreve a crucificação do Senhor Jesus, onde ele obteve uma grande vitória, a vitória sobre a morte, uma vitória que foi doada para cada um de nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E agora nós temos então o deleite de poder ler no Salmo 23 e compreender e enxergar Deus como nosso supremo pastor, né? Então o Salmo 23 foi muito bem encaixado no livro dos Salmos. Davi começa com um primeiro versículo já nos dando a primeira parte da conclusão. Então é interessante olhar esse salmo, que quando a gente começa a ler o salmo, ele já tem uma parte da conclusão, né? Porque ele diz assim no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é a conclusão. Então quando ele parte para descrever do versículo 2 até o versículo 5, ele vai descrevendo por que esse Senhor, por que Deus é o meu pastor. E ele descreve. E quando a gente chega no final do versículo 5,
a gente imediatamente segue para o versículo 6, que é a segunda parte da conclusão. Mas isso a gente vai deixar para o final. Então, início a gente já parte do princípio que o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada, nos faltará. A gente já começa tendo essa certeza. Então, acredito eu que Davi, como eu falei, já com a sua idade avançada, olhou para trás, viu a sua vida, fez uma avaliação dessa vida e chegou à seguinte conclusão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque até aqui absolutamente nada me faltou. Eu divido esse salmo, né, e proponho para você, entrego nas tuas mãos esse salmo da seguinte forma: 3 lugares em que nós podemos contar com o Senhor em nossas vidas. E esses 3 lugares são nos pastos, e isso nós encontramos do versículo 1 ao versículo 3. Depois nós encontramos também no vale sombrio, o Senhor está ao nosso lado, isso está no versículo 4. E também na presença dos nossos inimigos, junto está o nosso Deus, versículo 5. Então, primeira parte, faço a leitura para vocês, o nosso Senhor nos conduzindo aos pastos verdejantes. Faço a leitura do versículo 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi viu que Deus nunca deixou que faltasse a ele o que era necessário para o seu sustento. Davi estava vivo e nós estamos vivos porque o Senhor nunca deixou que faltasse alimento e faltasse água para cada um de nós. O sustento necessário para que nós nos mantenhamos vivos vem do nosso Deus. Davi sempre foi conduzido pelos caminhos do Senhor. Diz aqui que ele guia cada um de nós, e guiava Davi também pelas veredas da justiça. Então nós sempre somos conduzidos pelos caminhos do Senhor. Isso diz respeito não a cada decisão que nós tomamos, porque às vezes tomamos decisões ou fazemos coisas que são pecaminosas, mas isso diz respeito aos objetivos maiores de nossas vidas. Os objetivos maiores das nossas vidas são conduzidos, são dirigidos pelo nosso Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá o alimento, quem nos sustenta. Enfim, o nosso plano de vida vem do nosso Deus. Então o Senhor nos conduz por pastos verdejantes, né? Por pastos verdes. A segunda parte diz que a nossa vida não é somente pastos verdejantes, mas também é o caminhar por vales sombrios. E esses vales sombrios, o que se destaca é a proteção do nosso Deus para conosco. Faço a leitura então do versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, no versículo 4, nós encontramos que nos locais mais perigosos, nas situações em que se exige muito cuidado, porque nós temos sérias ameaças, ali nós encontramos a vara e o cajado do nosso Deus. A vara e o teu cajado me consolam. Quando nós vemos a vara e o cajado, são 2 instrumentos utilizados pelos pastores. Hoje o cajado já nem tanto, mas a vara todos os pastores utilizam, e hoje ainda nós encontramos aqueles pastores que pastoreiam da mesma forma antiga como nos tempos de Davi, e os pastores, em especial na região do Oriente Médio, né? Lá se tem muito a figura do pastor ainda de ovelhas, e o pastor tem então em suas mãos a vara, e essa vara era utilizada para atingir animais ferozes que punham em risco a vida, então, daquelas ovelhas. E o pastor protegia atacando essas feras com a sua vara, batendo, né, nesses animais.
Mas também a vara era utilizada muitas vezes para bater na própria ovelha. Bater com todo cuidado, já não com a mesma violência que se batia naqueles animais ferozes, mas batendo com cuidado na ovelha, fazendo com que ela retorne a caminhos quando ela tentava se desviar do caminho que o pastor estava ditando. Da mesma forma conosco. A vara do nosso Deus é para nossa proteção, tanto para bater e atacar os nossos inimigos, quanto também às vezes dar aquela varada corretiva necessária em cada um de nós, para que nós retornemos aos caminhos que ele tem determinado para nós. E o cajado? O cajado é aquela vara que nós conhecemos que tem uma ponta curva, né? Ela faz aquele, como se fosse um ponto de interrogação, né? E aquela vara servia então para resgatar a ovelha em situações em que ela caía num buraco, caía num penhasco, e então pegava-se, né, ali, servia como uma garra para buscar aquela ovelha. Nos momentos perigosos, nos lugares perigosos, quando por vezes nós estamos trilhando, o nosso Senhor sempre está do nosso lado, o nosso pastor supremo sempre está do nosso lado. Ainda que muitas vezes nós venhamos até nos sentir só, nós não podemos esquecer disso. Deus está ali e Ele nos protegerá, tanto atacando os inimigos que tentarem nos ofender e fazer mal, quanto também nos corrigindo para que nós não venhamos a cair por penhascos em nossas vidas. E para isso Ele utilizará então dos seus recursos naquilo que o salmista figurativamente fala, que é a vara e que é o cajado do nosso Deus. Por fim, Deus também está conosco na presença dos nossos inimigos. E aí ele nos exalta, ele mostra na presença dos nossos inimigos que os escolhidos somos nós. Então, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Diante dos nossos inimigos, o Senhor deixa muito claro que quem Ele escolheu somos nós. Nós somos escolhidos e não os ímpios. E Deus deixa isso manifesto, traz isso a público. Sabemos que nós não fomos escolhidos porque éramos pessoas admiráveis e maravilhosas, mas porque, mesmo ainda sendo pecadores, Deus se dispôs no nosso coração em nos amar e fazer de nós, então, pessoas santas e vasos preciosos, tanto nesse mundo quanto diante dele próprio. A obra e a glória é do nosso Deus. E a conclusão, nós unimos então o início, que é o primeiro versículo, com o versículo 6. Eu vou fazer isso agora, vou ler o primeiro versículo e vou uni-lo ao versículo 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou eternamente. Então, a conclusão de Davi, que começa no versículo 1 e se encerra no versículo 6, tendo toda a descrição do porquê que esse nosso Deus é um grande pastor em nossas vidas, estão descritos ao meio, né, desse texto. Um salmo maravilhoso, um salmo 23, aquele que certamente os que foram criados dentro da igreja já aprenderam desde pequenininho, decoraram esse salmo, e que ele pode e deve ser utilizado na prática em nossas vidas a todo instante, porque o nosso Deus verdadeiramente é um Deus que é o supremo pastor de nossas vidas, que nos cuida, nos sustenta, nos protege, trata de cada um de nós, que somos ovelhas completamente dependentes e frágeis diante desse mundo e diante das coisas, mas somos poderosos quando o nosso Deus está ao nosso lado. O nosso supremo pastor trabalha e age em favor de cada um de nós, porque Ele se dispôs a nos amar. Até a próxima quinta-feira, quando nós nos veremos com o Salmo 24. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até lá.